Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Tete a Tete, beleza? Já se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário, participa. Olha, o episódio de hoje traz um daqueles assuntos fundamentais, importantes também para você aí que de repente acha que alguém deveria assistir esse episódio, já compartilha no seu WhatsApp, nos grupos da família, enfim, dos amigos. Hoje nós vamos falar sobre um congresso importantíssimo que vai acontecer em agosto aqui no Maranhão, que vai reunir palestrantes de 6 países, além de várias partes do Brasil. Importantes temas a serem tratados. Um congresso multidisciplinar, sabe aquela visão integral, múltipla de saúde, sobre vários aspectos, inclusive temas importantíssimos que eu já dei uma olhada, sobre, por exemplo, câncer, prevenção, saúde. Esse é só um dos temas, dos muitos temas que serão abordados nesse congresso, volto a dizer, no mês de agosto, aqui em São Luís. E para falar sobre isso e muito mais, a gente recebe aqui a doutora Acássia Jordão. Muito obrigado, doutora, pela sua participação. A senhora que é médica oftalmologista. Para começo de conversa, a gente vai logo querendo saber quem é a doutora Acássia Jordão, já com muitos anos de medicina e agora à frente desse congresso, né? Obrigada, tá, Olavo, pela oportunidade de estar aqui falando, falando de uma profissão tão nobre Uhum. como a medicina, né, muito nobre, e falando de um grande projeto, né, que é esse evento Combraim. Bom, eu sou médica, de fato, né, há 40 anos, que quando a gente entra, a gente já vai, né, muito intenso, né, o dia todo, e são 34 anos de formação. Sou oftalmologista com especialidade em estrabismo, clínica e cirurgiã, mas sempre tive uma visão muito holística, integral do exercício da medicina. Então, a oftalmologia é uma especialidade, ela é muito técnica, ela é muito específica, ela é muito especialista. O oftalmologista, assim, ele é meio que diferenciado, porque só exerce oftalmologia quem faz oftalmologia mesmo. Uhum. Outras áreas a gente consegue até exercer, oftalmologia não. Mas ainda assim, eu busquei permanecer com raciocínio clínico, sistêmico, para não me distanciar dessa medicina que é integral, é você consultar o paciente não como se ele fosse apenas um par de olhos, mas que ele fosse um ser humano, com todas as questões de um ser humano, físico, mental, espiritual, né? E por conta disso, eu alarguei os meus conhecimentos com determinadas especialidades. Eu fiz pós-graduações em ortomolecular, práticas ortomolecular, fiz uma especialização em terapia neural, que não são reconhecidas pelo CFM, mas já existem como especialidade médica em outros países, né? Tenho o curso de aromaterapia, que eu tenho muito respeito, Olha, que tenho legal. muito respeito. Tenho o curso de ozonoterapia, de medicina regenerativa, de homotoxicologia, que deriva da medicina germânica, Uhum. né? Tenho um curso de iridologia, que é muito bacana o oftalmologista ter esse curso, aumentar conhecimento, porque são cursos ou são matérias, são temas que ainda não são reconhecidos como especialidade, mas você sabe que conhecimento não precisa de título, né? Uhum. E cada vez que você aumenta seu conhecimento, você até melhora, não só como profissional, mas você melhora como ser humano. Com certeza, com certeza. Agora de onde foi que veio esse olhar diferenciado de uma médica, que ela não olha só para aquilo que ela faz, por exemplo, a saúde dos olhos, mas tem essa visão assim, ó, ampla. De onde foi que surgiu essa inspiração, até digo Sim, é até. exatamente. Porque assim, veja, nós somos sistema fechado. É sistema fechado. Então, eu sempre entendi que eu não podia, muitas vezes, resolver determinadas questões do meu paciente, mesmo que fossem ao nível ocular, sem levar em conta que eu estou lidando com um sistema fechado. Então, por exemplo, tem até quem estude bastante,
um eixo que a gente chama intestino, cérebro, olho. Ou seja, você vai ter repercussões, às vezes, clínicas de uma determinada patologia, de uma alergia, em decorrência de uma disfunção intestinal e vai se apresentar no olho. Então, para eu entender isso, eu tive que realmente estudar outros assuntos que fugiriam, teoricamente, da área de oftalmologia, entendeu? E é isso, assim, não dá para você segmentar. Medicina não pode ser segmentada. O ser humano não pode ser segmentado. Tem livro já? Se eu tenho um livro, eu tenho, assim, se eu já escrevi Já escreveu o livro? Sim. Eu sou coautora, né, de 2 livros. O grande livro da pineal, que é um livro que vários colegas abordaram diversas terapêuticas, né, com o intuito de melhorar o funcionamento da nossa pineal, e eu entrei justamente com óleos essenciais, abordando óleos essenciais, atuando ao nível da pineal. E sou coautora de um livro que chama Curas Médicas Extraordinárias. Foram vários colegas convidados para participar desse livro, onde a gente iria apresentar casos com resolução, com resultado, mas casos que você não estivesse utilizando a medicina convencional, nem a alopatia. E eu fui beneficiada nesse livro, porque a grande maioria teve 5 casos, e me foi dado o privilégio de apresentar 10 casos. E nesses 10 casos, eu tive, inclusive, casos cirúrgicos, onde eu abordei, fiz a cirurgia do paciente, mas abordei no pós-operatório com terapêuticas integrativas. Então, meu paciente não usou nem analgésico, nem anti-inflamatório e nem antibiótico. E tenho casos relatados de diversos tipos de conjuntivite, conjuntivite viral, bacteriana, conjuntivite fúngica, com terapêuticas integrativas, ou seja, não convencionais. E sou autora de um livro, que é um querido, porque foi muito bem desenhado, foi muito bem elaborado esse livro, é justamente sobre a aromaterapia. Sim. É um livro que ele é muito didático, tanto para o profissional, como para quem só quer ter o conhecimento para utilizar os óleos essenciais em casa. É bom? Funciona? Funciona. Os óleos essenciais são seres inteligentes, são seres vivos. Os óleos essenciais, Olavo, eles são produzidos pelo sistema imunológico da planta. Olha! Então, é de uma inteligência que às vezes a gente não tem o conhecimento, mas a inteligência da fitoterapia, da planta, é muito grande. Então, eu vou te dar um exemplo. A melaleuca. Por que que a árvore produz o óleo de melaleuca? Qual o objetivo dessa produção? Ela produz porque ela é nativa de ribeirinho, de áreas úmidas, e que, se ela não tivesse essa produção do óleo, correria o risco de ela ter uma proliferação fúngica. Então, ela produz o óleo para se defender da umidade do ambiente. Olha só. Então, o óleo essencial melaleuca é um óleo muito antifúngico, justamente porque a planta produz para se proteger. E como a gente tem compatibilidade bioquímica, né? A gente é biocompatível com as plantas, você utilizar um óleo essencial, tanto para as questões físicas, como para as questões emocionais, e até para as questões espirituais, é muito eficaz. Olha, que bacana, fiquei curioso, gente. Depois tem alguma, como a pessoa adquirir um livro desse, se aprofundar no conhecimento? Tem sim, assim, ele é tão queridinho que quem quer, né, entra em contato comigo. Tá.
A gente vai deixar aqui os comigo. contatos, né? O Sim. WhatsApp da doutora. Você pode deixar o WhatsApp? Pode, Pronto. pode. Vamos deixar o Contanto que a WhatsApp. pessoa se identifique por mensagem, é sem Isso, problema. pronto. E aí, quem tiver mais interesse sobre esse assunto, que é bacana, né? Demais, Muito demais. bom. E houve um despertamento, né? Porque às vezes as pessoas confundem tradicional com convencional. O termo convencional com Aham. tradicional na medicina. Então, a nossa medicina ocidental, ela é convencional. Sim. Ela é baseada em convenções. Né? As medicinas tradicionais são baseadas em cultura, em evolução do povo, em observação da natureza. Então, quais são essas medicinas tradicionais? A tradicional chinesa, a germânica, a indígena, a ayurvédica, a aromaterapia, que são medicinas milenares e que são baseadas justamente na cultura e na evolução. Você vê Aham. que, apesar de tudo, o indígena está aí. E ele tem a medicina Sim. própria dele. Né? Aí você vai para uma medicina tradicional chinesa, é um povo longevo. Verdade. Aí você vai para a ayurvédica, que é da Índia, é um povo longevo. Então, não são convencionais, são tradicionais. A nossa ocidental, ela é convencional. E a gente falando assim da sua personalidade, dessa sua vocação pela medicina e a sua fome por conhecimento, um dos seus desejos, então, você não é maranhense, a Não. vontade era de tornar o Maranhão esse polo de Isso. conhecimento, né? Por isso Isso. o congresso aqui no Maranhão reunindo tanta gente Gente, especialista, cientistas. verdade, Olavo. Assim, eu sou pernambucana, eu sou Aham. de Recife, mas fui criada no Maranhão. Né? Saí daqui aos 16 anos, porque eu sempre fui atleta, e fui jogar fora, fui jogar em Recife. E lá fiz minha faculdade, né? Tive meus filhos, casei. E minha especialização em oftalmologia eu fiz em Teresina. Mas eu estou de volta aqui para São Luís, né? Há 30 anos. Esse congresso que nós estamos trazendo esse ano para cá, ele não é o primeiro evento. Ele já aconteceu em Santa Catarina, já aconteceu em São Paulo. O último, inclusive, foi em São Paulo. A gente teve versão online, né? Naquele período, 2019, 2020, 2021. E o último foi em São Paulo. Mas aí eu pensei realmente, eu acredito na descentralização do conhecimento, né? E acredito que a gente precisa quebrar alguns paradigmas, que a gente precisa colocar pontes para que o conhecimento de fato seja acessível a todos. E eu tenho um bom relacionamento com a grande maioria dos palestrantes, porque ou eu sou aluna deles, ou eles são alunos meus, ou então a gente já participou de vários cursos juntos. E a ideia foi justamente essa, trazer esse congresso, que é de nível brasileiro, nacional e internacional, aqui para São Luís, trazendo os colegas palestrantes que são referências em suas áreas de atuação, para descentralizar esse conhecimento e, trazendo eles para cá, a gente entregar para eles o que é belíssimo que nós temos aqui em São Luís, no Maranhão, que é a cultura, a nossa música, a nossa comida. Muitos deles, assim que terminar o congresso, vão querer conhecer os Lençóis Maranhenses, Sim, com certeza. que eu considero fora da curva em termos de beleza, né? Em termos de... É muito encantador, né? Os Lençóis. Então, a ideia foi essa, unir conhecimento, cultura, com turismo. Assim, o objetivo é que todos, que a saúde, ela implica nisso também. Aham. A saúde implica em conhecimento, mas a saúde em música. Até palestra de musicoterapia nós teremos no congresso. Olha que legal. A saúde implica em
em você ter uma viagem e constatar uma beleza como dos lençóis. Uhum. Então, foi esse o objetivo, descentralizar o conhecimento, trazer feras em suas áreas de atuação e a gente poder mostrar cultura, música, as belezas, a natureza, né, de São Luís, do Maranhão. Uma dessas presenças é o Dr. Ricardo Zimmermann, um dos maiores nomes da infectologia e pesquisa científica no Brasil, que ele também foi muito procurado na época da Covid, do ápice da Covid, né? Ele Sim. vai falar sobre o que aqui no congresso? O doutor Ricardo, ele é infectologista, né? É uma especialidade reconhecida pelo CFM, mas a palestra dele vai ser sobre longevidade. Aham. Hoje ele é uma referência nesse tema, que ainda não é uma especialidade médica, mas a gente espera que venha a se tornar por conta das evidências. Ele vai palestrar sobre isso porque, inclusive, ele é presidente já de uma associação com esse tema, né? E eu vou te dizer, Olavo, que realmente esse congresso, até nisso, ele é um pioneiro, um desbravador, porque nós teremos 53 médicos palestrantes, nós teremos farmacêuticos e bioquímicos, número de 4, mas nós teremos 3 nutricionistas, Aham. nós teremos odontólogos, todas as áreas, várias especialidades médicas estarão representadas, Uhum. certo? E praticamente todas as áreas afins da medicina estarão representadas nesse congresso. Psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, como eu disse o anterior. Além disso, a gente vai além do que se considera saúde, né? Então, a gente vai ter palestra de medicina e vamos ter das afins. Mas nós iremos além, que é a parte do direito. A gente vai ter 3 palestras sobre direito, inclusive direito médico, compliance médico, e uma palestra que às vezes a gente tem pouco conhecimento da atuação do médico com relação ao SUS e ao plano de saúde no que diz respeito ao direito do paciente. Então, nós teremos uma advogada que atua muito nessa área, né? Conseguindo muitas vezes com que o paciente seja atendido a contento, Uhum. independente de, assim, naquele momento o plano de saúde autorizar, o SUS autorizar ou não, por conta do caráter, muitas vezes, da urgência da resolução. Então, assim, é um congresso tão abrangente que nós teremos medicina, todas as áreas afins e ainda teremos direito. Então, assim, advogados super podem participar, né? Nós Devem participar. Devem, porque inclusive uma das parcerias Aham. que a gente fez com o Brahim foi com a OAB. Sim. Então, todos os advogados que estão adimplentes, né, que são registrados na OAB, eles podem se inscrever no nosso congresso, inclusive com desconto de 50% na inscrição. Olha que Foi uma legal. coisa muito bacana que a gente fez, porque além das palestras, nós teremos oficinas. Sim. Oficinas teóricas, oficinas de aparelho e oficinas práticas. As teóricas e as de aparelho, em sua maioria, vão ser no próprio Multicenter, negócios e eventos, onde a gente vai ter o congresso, Aham. onde nós teremos as palestras. Mas as oficinas práticas, nós fizemos parcerias com algumas clínicas da cidade, para que a gente possa dar toda a estrutura, né, todo o acompanhamento e a coisa ser muito profissionalizada, né? Então, nós fizemos parceria com o IOT, a Clínica Nava, Gastroped, Fisioáudio, o Instituto Pomos, de maneira que essas oficinas, o ministrante vai ter a tranquilidade de estar num ambiente adequado para fazer a sua oficina, e o aluno também vai estar numa estrutura que ele já vai poder levar depois para a clínica dele,
de maneira muito prática isso. Aham. E todas essas parcerias, a gente também fornece o link de desconto para quem se inscrever via clínica. Olha que legal. É, Agora, assim, a gente está vendo aí que são infinitas possibilidades, médicos mais de 50, outras especialidades. E aí fica a questão também da pessoa se inscrever, falta menos de um mês, né, para o sim, evento, e participar desse evento que vai ser uma bagagem tremenda. tremenda. Para você ter uma ideia, é tanto assunto que a doutora Acácia, já a gente está acompanhando, ela está fazendo lives, né, Isso, para isso. poder falar dos assuntos, difundir os divulgar. assuntos. Já teve live, por exemplo, que falou da questão das vacinas, né? Já teve, porque nós teremos, no sábado pela manhã, nós teremos palestras de colegas nacionais e internacionais. Aham. Então, nós traremos do Reino Unido 2 palestrantes, a doutora Tess, que ela é a presidente de uma organização mundial, essa organização já está em 43 países, ela é a presidente, ela vem palestrar, Aham. e o tema é vacinas, e a gente vai ter como palestrante também do Reino Unido, o doutor Chris Flower. E quem é esse médico, quem é esse doutor, que é realmente um doutor, um PhD? Ele é autor do livro Pfizer Papers, um livro escrito após a quebra do sigilo que a Pfizer exigiu dos governos, porque a Pfizer, quando fez a negociação com o governo, ela exigiu que a bula, que o trabalho que foi feito durante A pesquisa, né? deles ficasse em sigilo por 75 anos. Então, o senador Bob Kennedy quebrou isso, quebrou essa exigência, e alguns médicos se reuniram para escrever um livro relatando o ocorrido durante o trabalho. Porque quando você vai fazer uma vacina, tem os voluntários. Então, você fica sabendo como é que ela age em criança, quais efeitos colaterais vai ter numa grávida, num idoso. Então, esse trabalho iria ficar por 75 anos em sigilo. Uhum. Eles quebraram, se uniram e resolveram escrever esse livro. Esse livro tem 34 capítulos. E ele é autor de 31 capítulos. Olha, E boa ele vem parte. palestrar. Então, vão ser palestrantes, vão ser em torno de 5, 6 palestrantes sobre esse tema, sobre a síndrome hoje que a gente chama síndrome pós-vacina, que é pós-spike, que é a proteína da vacina. Então, a doutora Raíssa Soares vai palestrar sobre esse tema. E quando finalizar, nós teremos uma mesa redonda, com a presença de alguns deputados federais interessados também nesse tema, juntamente com esses médicos. Então, assim, realmente, no sábado de manhã, esse assunto é um assunto que interessa a toda a população. Sim. População local, população brasileira, população mundial, porque a gente precisa, com o conhecimento, você poder ter discernimento para escolher. Entendi. Porque, na verdade, quem dá o discernimento para a gente poder escolher bem é o conhecimento, né? E aí, quando surgiu essa live, teve comentário de falando o seguinte: mas é contra a vacina, está incentivando as pessoas a não tomarem, está fazendo isso. No frigir aí dos ovos, qual é a conclusão sobre, não querendo tirar lá o assunto, porque você tem que ir para o Congresso para você ver essa mesa redonda. Isso. Resultado, a vacina, qual o resultado que se chegou diante disso? Veja, existem vacinas com comprovação de segurança, de eficácia. Aham. E as vacinas precisam ser estudadas de maneira que você saiba qual é o público que pode ser vacinado, certo? O que aconteceu com essas vacinas para essa doença especificamente? Então, houve tempo suficiente para que fosse assegurado a segurança e a eficácia. Então, hoje está muito mais do que claro que a segurança é praticamente inexistente, tanto que já houveram vários casos já confirmados, né, de mortes e de efeitos colaterais, e a questão da eficácia,
Porque hoje a gente sabe o quê? Que vários que vacinaram, teve gente que tomou 5 vacinas e teve 5 vezes a doença. Então, precisa ter segurança e eficácia. Mas veja, além do que, não pode ser uma coisa compulsória, imposta, já que não traz tanta segurança, ou quase nenhuma, e não está mostrando eficácia. Então, o debate maior é sobre isso, sobre segurança, sobre eficácia e sobre se ela pode ou não ser compulsória, obrigatória, né? É algo que vai ser muito debatido nessa mesa redonda e com médicos que estudaram muito esse tema, estão estudando há praticamente 5 anos, Aham. né? Pronto. É um tema muito polêmico, Polêmico, inclusive, né? isso. Vamos agora chegando aqui nos momentos finais do nosso episódio. Doutora Cássia, então, convida quem está do outro lado, quem quiser participar, quem ficou curioso, quem chegou até aqui para se inscrever, como é que faz? Exatamente. Nós temos, né, o nosso Instagram, @Combraemoficial. Nós temos o nosso site, que está lá na link, para que as pessoas acessem e verifiquem os temas das palestras, os temas das oficinas, o nível técnico-científico dos palestrantes, né? A gente tem realmente palestrante muito fora da curva, tanto palestrantes nacionais como internacionais. São 3 dias, o dia todo, né? Esperamos que realmente seja um evento desbravador, um evento que vai virar a chave, tanto no profissional como no público, na sociedade de uma maneira geral, né? E para que a gente realmente desperte para uma nova realidade do exercício de uma medicina que não privilegie a doença, mas de fato uma medicina, profissionais que promovam saúde. É isso que a gente busca, uma longevidade saudável. Sim. Para que a gente tenha uma longevidade saudável, a gente precisa entender quais são os princípios para você chegar a ser longevo com saúde, como sono, como alimentação, como relações pessoais, como a decisão na sua profissão. Tudo isso implica em saúde. São vários aspectos, né? São vários aspectos. O importante é que esse congresso vai não só promover isso, é bacana que está trazendo gente, cientista, pesquisadores, pessoas renomadas para o Maranhão, né? Olha só, Olavo, se eu for me lembrar dos palestrantes, até é emocionante, porque, por exemplo, eu vou ter a presença da autoridade médica que mais conhecimento tem sobre vitamina D, o Dr. Cícero Gali Coimbra. Eu vou ter um palestrante, o Dr. Nelson Modesto, ele tem 85 anos e ele tem 8 patentes. Então, ele atua como médico, ele e o paciente dele. Uhum. E está na ativa, é um cientista, ele tem um laboratório onde ele faz... E ele vai estar aqui palestrando e fazendo oficina. Uhum. Ele é muito conhecido aqui pelo Nordeste, Piauí, Ceará, Pará, ele tem muitos alunos. Então, inclusive, sexta-feira eu tenho uma live com ele, né, que vai ser muito bem divulgada. Então, assim, é trazer pessoas que estão buscando promover saúde. Porque é isso que a gente quer, ter uma longevidade saudável. Quando fala em saúde, quem é que não quer ter saúde? Exatamente. Todo mundo. Quem é que não quer ter uma vida longa, mas com saúde? Todo mundo, né? Ter disposição aí para viver, né? Para os corres da vida, não só para os corres, mas para viver também, né? Para viver, para desfrutar mesmo de estar vivo. Verdade. E se sentir satisfeito em estar vivo. Sim. E a gente, para ter essa satisfação, para a gente ter essa alegria de estar vivo, saúde é fundamental. Fundamental. Doutora Cássia, obrigado pela sua participação. Lembrando que o Combraim falta menos de um mês, mas a gente ainda vai voltar a falar sobre isso aqui no nosso podcast. Também teremos aqui no canal no YouTube mesmo, a gente vai ter outros materiais, outros conteúdos para compartilhar
toda essa expertise de profissionais tão renomados como a doutora Cássia falou, e também de temas que interessam a todos. Esse tema, por exemplo, da vacina, que é polêmico, mas que interessa a toda a sociedade, e outros tantos que a gente vai cavando ali para trazer para você aí, que é nosso inscrito no nosso canal e está sempre atento aqui aos nossos conteúdos. Muito obrigado. Obrigada também, viu, Olavo, pela oportunidade. Muito obrigada. Valeu, obrigado, até a próxima. Tá bom. Assim a gente encerra o nosso episódio de agora. Se você gostou, já compartilhe com seus amigos, no grupo aí da família, dos amigos, enfim, ajuda ao YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante, bacana, colocando o seu joinha aí para que ele espalhe para mais pessoas. Fica com Deus, beijo grande, até o próximo episódio. Tchau.